Então, mais uma vez a gente está aqui reunido, é mais uma terça-feira em que a gente se reúne com muita alegria, com muito amor no coração. E é muito bom a gente estar participando junto de cada terça-feira dessa. Bem, como vocês sabem, né, muitos já sabem do funcionamento do centro, dos dias de atendimento que nós temos aqui, e cada uma das 4 terças-feiras regulares do centro tem uma atividade. Acontece que hoje é a 5ª terça-feira. Como não é em todo mês em que há 5 terças-feiras, em cada vez que ocorre de no mês ter uma 5ª terça-feira, a gente faz uma atividade um pouquinho diferente, mas sempre com o intuito de que em todas as nossas reuniões é possível que todos que estejam assistindo possam fazer algum pedido de esclarecimento, fazer alguma observação, são sempre bem-vindos. Mas na 5ª terça-feira do mês, isso a gente reforça mais ainda, tá? A interação, que, se possível, façam alguma questão, se quiserem fazer alguma observação, né? A gente sempre tem essa possibilidade, tá? Mas, apesar de ser a 5ª terça-feira do mês, a gente segue sempre nos nossos trabalhos aqui, fazendo inicialmente uma prece de abertura, tá? Alguém se habilita a fazer uma prece para a gente abrir? A Sabrina vai fazer a prece para nós hoje, tá bom? Então, peraí. Deixa eu virar a câmera para ela, tá bom, gente? Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me escutar? Acho que sim, o pessoal está todo aí. Vamos lá, sim. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos juntos, com muito amor, para receber mais ensinamentos, para compartilhar todo o conhecimento, toda palavra bendita, e que a gente possa nessa noite aprender com muito amor nesse nosso meio familiar. Não tem nada melhor do que aprender com a nossa família, e que todos esses ensinamentos, todo esse compartilhamento de amor possa atingir muitas casas, muitos outros lares e muitos outros corações, mesmo os que estão ouvindo agora ou os que ouvirão em outro momento. Que Jesus possa abençoar a nossa noite, a nossa gravação, que cada um possa sentir o amor e que é importante e integrante dessa nossa família tão amada que é o Centro Espírita Simplesmente Amor. Que Jesus possa abençoar todos nós. Que assim seja, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Então, com essa prece muito bonita da Sabrina, nós abrimos a nossa reunião de hoje, e hoje a Maria Clara é que vai conversar com a gente, mas antes dela, só vou dar aqui um avisozinho. Não sei se muitos já viram no grupo de WhatsApp, e também a gente já publicou na página do Centro no Facebook. Nós estamos, mais uma vez, em parceria com a Ceifa, que é a Casa Espírita Irmão Faria, promovendo a arrecadação de
alguns valores para que a gente possa colaborar com a Casa Espírita nas ações de Natal que eles fazem. Nós já fizemos isso em anos anteriores e vamos fazer nesse ano também, contando, claro, com a colaboração de todo mundo, tá? Então, eles estão com uma necessidade grande de aquisição de brinquedos para muitas das crianças que estão cadastradas, alguma coisa eles já têm, mas precisam de mais para completar. Eles também fazem uma distribuição não só de refeição, como também de kit com vários produtos, com vários objetos para as pessoas em situação de rua que são atendidas nesse centro. Inclusive, eles fazem uma distribuição de refeição diária nesse centro. Tá? Então, mas em algumas ocasiões fazem uma entrega especial. Então, eles vão entregar. E a nossa ideia é que a gente colabore na entrega de 300 kits e a gente vai auxiliar. Então, nesse kit tem um aparelho de barbear, que a maioria das pessoas em situação de rua é de homens, mas eles também fazem um número pequeno em que eles colocam nesses kits absorventes para as mulheres, eles também colocam sabonete, escova de dente e pasta de dente, tá? Então, para que a gente possa auxiliar, e a gente está fazendo esse movimento, e a gente fez o comunicado, está no grupo, está na página do Facebook, a gente pede que todo mundo que puder compartilhe, tá? Que aí o mínimo de auxílio já seria esse compartilhamento, viu? Será muito bem-vindo cada tipo de ajuda que puder ser dada, tá? E qualquer dúvida que tenha, a gente abre, faça algum comentário lá no Facebook, na página, ou mande para a gente através do WhatsApp uma mensagem, a gente está disposto e a gente pode esclarecer qualquer dúvida que tiver, tá bom? Então, mais uma vez, a gente agradece que todos estamos aqui reunidos, e agora a Maria Clara que vai conversar com a gente. Então, um grande abraço para todo mundo. Peraí. Produção. Pronto. Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento a continuidade, melhor dizendo, a primeira vez que eu estive aqui, nós estávamos falando das parábolas. Hoje, eu vou falar de uma parábola que fala da fé. A fé prova a fé. E, particularmente para nós, a fé feminina. Ao começar a ler, vocês vão se lembrar. Uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastado tudo o que possuía, sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante cessou sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bom, vamos falar aqui da fé. Como é que ela processou isso? A gente não pode se esquecer que a mulher, naquela época, a mulher hebreia, quando ela estava na menarca, ela não poderia tocar nem alimentos, qualquer pessoa, porque ela era considerada impura. Então, veja bem, quando ela, depois de procurar muitos médicos e perder quase tudo que tinha para atrás da cura, do tratamento, ela ouve falar de Jesus, das curas que ele praticava. Então ela vai em busca dele. E ela pensa, como é que eu vou fazer? Ela não podia nem sequer
tocar, podia. E mulher, você sabe que a mulher também não pode dirigir a palavra ao homem. Podia. Então, ela não tinha como, e pensou, não, se eu tocar na barra da capa dele, que nas vestes, nas capas, havia um desenho, era feito um bordado, esse bordado trazia um magnetismo especial, e ele falou, se eu tocar ali, que era uma coisa que era considerada santa, que dizia quem era, né? O poder que a pessoa estaria investida ali, é como se fosse um sinal, né? E ela então pensou, se eu tocar ali, eu não estarei tocando nele, né? Eu estarei tocando uma parte divina, e não estarei cometendo um crime ou um pecado, e ao mesmo tempo eu vou ser curada por ele. Então foi o que ela fez. E ela conseguiu tocar a barra só da capa, e imediatamente ela foi curada. Então, veja bem, a força da fé dela, a confiança, a certeza de que se ela, que ele que faria o milagre, porque ele bastaria tocar, não é nem que ele fizesse nada, ele não precisava nem saber, porque a ideia era essa, que ele nem ficasse sabendo que era ela. Que ela ali no meio de toda aquela multidão, ninguém nem ia perceber, talvez nem ele, mas ela tinha tanta certeza que ao tocar ela se curaria, que ela foi e fez. Só que o que ela não sabia, não contava, é que Jesus, claro, sentiria, e ele disse, quem tocou em mim? Claro que os seus companheiros, mas como, mestre, quem tocou? O senhor está aqui amassado no meio de tanta gente, né? Não tem como, está todo mundo tocando o outro aqui, se espremendo. Não saiu de mim virtudes. Então, aí ela, muito timidamente, ela fala, né? Aí ela, porque todo mundo parou quando ele falou, né? Aí todo mundo achou que ela ia brigar. Né? Aí ela falou, fui eu, mestre, que fiz, né? Que toquei. Aí ele, quando ele disse, a tua fé te curou. E o que ele sempre respondia, todas as vezes que ele praticava um ato, uma cura, ele sempre dizia que foi possível e socorreu em virtude da fé de quem buscou por ele, de quem pediu. Então, vocês se lembram que, além disso, existia um outro detalhe, né? As pessoas o buscavam, pediam o socorro dele. E ele sabia que é o único meio dele acessar os corações, à época, de tentar educar, mudar o pensamento, seria esse, em que, utilizando o exemplo, fortaleceria a fé através da cura que ele levaria às pessoas, todos assistiriam, e nesse momento ele ainda ensinava. Ele dizia, tua fé sempre lembrou. Dependia do concurso da pessoa acreditar. Ter certeza que é confiança. A tua fé te curou ou te salvou. Cada um viu uma coisa. Então, isso foi o processo que ele utilizou para mostrar. E isso, ele não só, ele conseguiu mostrar muito mais que isso. Ao fazer toda essa caminhada, esse processo, ele acabou ensinando-nos a ação. Que a gente não pode representar ou falar, ou ser um bom cristão, ou ser um homem de bem, se não for através da ação. Então, ele agia primeiro e depois falava. Ele fazia alguma coisa, não era só para mostrar o fenômeno, para chamar atenção. Não, era uma forma de ensinar implícita, na ação, através da ação. Então, ele conseguia fazer, ele conseguia nos dar o modelo, né? E ali, em cada situação que ele foi vivenciando, ele trouxe uma palavra, um ensinamento. E se a gente vai lendo através do Evangelho, você vai conhecendo as circunstâncias que eu acredito foram as basilares para os nossos desenvolvimentos, as vicissitudes que a gente suporta, as provas no dia a dia. Então, era essa. Então, a fé é algo que a gente tem que, vamos procurar entender o que é
esta fé? Como funciona? E então eu trouxe, peguei no próprio Evangelho mesmo, algumas manifestações, né? Algumas deduções lá, algumas explicações para cada situação. Então, eu consegui pegar alguns deles para a gente falar sobre essa fé, de como funciona, como se processa, o que é. Aí, começando, a fé é um precioso instrumento evolutivo e divino, que nos cabe fazer bom uso a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. Bom, um instrumento vai nos levar no caminho da evolução. É um instrumento divino. Significa que é algo que a gente pode tomar posse. É um instrumento que nos é ofertado. Agora vamos entender como isso funciona, né? E que a gente deve usá-lo, inclusive para cumprir a nossa missão, né? Mais para frente chegaremos a essa conclusão. A fé humana raciocinada se volta para as necessidades terrenas, que aliada à fé no divino, nos traz aspirações, inspirações celestiais, com vistas às realizações em nossas vidas, enquanto co-criadores e ao beneficiar com o resultante, a resultante disso, a humanidade. Então, veja bem, o propósito divino é o seguinte: através de um ser, de uma centelha divina, de um ser, eu atuo através da sua fé. É possível atuar para que ele utilizando esse instrumento que é a fé, eu vou atuar e ali para o bem da pessoa, primeiramente, né? E depois para o bem da humanidade. E assim se realizará as respectivas missões de cada um. Então, já como instrumento, então. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportará. E nada te será impossível. Essa máxima aí é o seguinte: o que é essa montanha? Essa montanha são nossos problemas, né? Nossas angústias, nossas dificuldades. Então, está atravessando o seu caminho. Então, você quer que ela te liberte, que você possa ultrapassar, que ela seja tirada do seu caminho. Mas se você pedir a esse monte, vá, eu vou pedir para o meu problema, sai do meu caminho, e ele vai sair. Como é que isso funciona? Mas se você tiver suficiente, ele vai sair. Então, na verdade, como que ele vai sair? Vai sair através do quê? Sozinho andando? Você está com um problema ali, vamos supor que seja uma pedra. Se alguém tirar, então veja bem, o que vai acontecer? Você vai, pelo processo de pedir, de pensar, de querer, você vai acessar esse potencial que traz essa fé. Ela vai trazer, acessar outras pessoas, outras circunstâncias que vão ajudá-la a resolver essa questão. Então, a fé, na verdade, como instrumento, ela vai acionar meios de resolver nossos problemas. Então, a fé é uma espécie de lucidez. Por que ela é lúcida? Porque ela é raciocinada. Ela só pode ser lúcida se ela for raciocinada. E como é que eu raciocino? Eu tenho os fatos em si, né? Entendo a lógica de como esses fatos ocorreram, as circunstâncias que deflagraram, que se alinharam, e a partir daí, então, eu vou buscar um meio, desembaratar, tirar, desmanchar esse problema, né? Desbaratar. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou na mente, através da mente, do meu pensamento, eu vou buscar uma solução no que me for possível. Tá, essa é a nossa fé humana. Bom, aí chega o momento e falou, eu posso ir até aqui. A partir daqui, só Deus. Então, veja bem, agora vem
entra em campo a fé divina. E esta fé divina é justamente isso. Pai, eu estou aqui, a situação é essa, essa, essa. Poderia ter essa ou aquela solução, que, ao meu entender, de repente existe uma outra melhor e eu não estou alcançando, mas eu não posso ir além daqui, é meu limite. Então agora eu estou lhe pedindo, me ajude. Eu não posso ir além. Então veja bem, imediatamente essa fé divina, como instrumento, ela vai fazer o quê? Através do seu pensamento, que você já definiu a meta, você sabia o que você quer, os meios, você vai ativá-los através desse pensamento. E os meios cabe, então, à fé divina trazer. Lembra-se, a gente está encarnado, todos nós sabemos que não estamos sós. A gente sabe que veio para atravessar problemas, né? Nós viemos com contas a ajustar. E sabemos que não estamos aqui ao léu, nós estamos acompanhados para sermos, conseguirmos alcançar essa evolução. Então, veja bem, ali então vai ser possível. Você abriu o campo, você usou a fé raciocinada, né, que é a fé humana, aí depois você acrescentou a fé divina, que é você entendeu humildemente seu limite e pediu socorro. E a partir daí virão auxílios de todos os lados para você resolver essa questão, mesmo que seja para te tirar daquele problema. Os fenômenos que chamamos de milagre, o que são esses fenômenos? O que existe de extraordinário na ocorrência dos chamados milagres é a manifestação da vontade, aliada à fé. Lembrando, o que é fé? Crer porque tem certeza, uma vez que a compreende. Lembra os fatos, a lógica, raciocina-se tudo isso, como deu-se, como se deu, como aconteceu. Então, isso aí é a fé raciocinada, a fé humana. Você entende, compreende e tenta solucionar aquela questão. Tudo isso é a fé, você compreendeu. E aí nós chamamos de fé raciocinada. E sobre os fatos de entendimento lógico dentro das leis naturais da vida. Porque a gente sabe que as leis estão ali e não tem como ultrapassar. Porque milagre seria desconsiderar as leis naturais. E isso jamais vai ocorrer, nós sabemos disso, é muito claro que as leis naturais não serão derrogadas em função do nosso bem, para o nosso bem único, jamais. Porque a lei, ela é igual para todos, então eu não posso ser privilegiado. Então, lei de causa e efeito. Então, nós estamos submetidos às leis. De forma que, se eu tenho as circunstâncias, compreendo o que aconteceu, e aí eu busco uma solução para aquele problema, então eu aceito primeiramente, depois de entender logicamente tudo o que aconteceu, a minha responsabilidade e o meu limite. E aí então eu parto para a minha fé divina. A busca da minha fé divina. Certo? Como se explica a ação magnética na fé? Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Olha o grande segredo. E isso, André Luiz fala muitas vezes. Somos o que pensamos. Por quê? Porque isso repercute lá. Ele se produz, ele se prolonga, ele se materializa, ele faz no fluido universal, porque a gente está imerso nesse oceano de fluido universal. Então, nossos pensamentos, eles são muito importantes, porque é ele que manipula, ele que dá forma a esse fluido universal, que automaticamente vai ser traduzido como resultante de uma fé. E essa ação, se essa ação for voltada para o bem e secundada pela fé, fé ardente, robusta, o que é isso mesmo? Aquela fé que crê, que tem certeza, porque compreende o que aconteceu. Grandes fenômenos pode ela operar. Foi por esse motivo que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, por que não tendes fé? Lembra da história do rapazinho que se jogava no fogo e na água? Diz que estava endemoniado, possuído. Então, aí os
os apóstolos perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos, né, afastar os espíritos? Porque não tivesse fé, ou seja, não acreditaram. Não acreditaram suficientemente em si, primeiramente, e em Deus. Que a eles, porque veja bem, quando Jesus falou, ides, fazei o que eu faço, porque ele deu a eles esse poder. Quer dizer, para que eles não confiaram, eles entenderam que o que eles comumente faziam, então eles acreditaram piamente que eles tinham aquele poder, mas isso era algo especial. Então eles não acreditaram suficientemente neles mesmos. Não porque Jesus tinha dado e eles não acreditaram em Deus. Não, eles não acreditaram neles. Então, a fé raciocinada, apoiada nos fatos e na lógica, nunca, nunca deixa qualquer obscuridade. Portanto, a pessoa acredita, crê, porque tem certeza. Porque ela já analisou os fatos, né? Ela já fez as ligações da lógica dos acontecimentos anteriores, posteriores, as consequências, causas e efeitos. Ela já analisou todo o contexto, quais os possíveis caminhos, quais as possíveis soluções. Ela já raciocinou em cima de tudo aquilo, inclusive a sua parte responsável pelos fatos, pelo acontecido. Ela já fez isso. Então, ele crê, ele tem essa certeza, e a partir dessa certeza, dessa compreensão, certamente ele, ainda que seja visitado pelas provas rudes do dia a dia, não terá dúvida alguma. Porque, veja bem, esse é o grande problema, porque nós vamos estar sempre passando por vicissitudes. Aliás, foi por isso que nós reencarnamos, né? Vamos estar passando por provas e mais provas. A fé traduz-se pela confiança que temos em Deus e em nós mesmos, com vistas à realização de alguma coisa. Percebeu? A fé, pensamos em fé sempre quando precisamos de alguma coisa. Então, é a realização de alguma coisa. Por isso se faz necessário o entendimento da fé raciocinada. Para depois somar-se, aliar-se à fé divina. Porque a gente está sempre buscando alguma coisa. Claro, nós estamos na 3D. É muito lógico. Nós temos que sobreviver, materialmente falando. Materialmente, os problemas também são. E aí é o caminho. E isso é sabido. Não é porque nós podemos só pedir coisas espirituais, não. Ele sabe, se a gente está aqui, a gente concordou e aceitou passar por essas provas, ele também não nos deixou órfãos. Ele sabe que precisamos ser socorridos, auxiliados, no sentido de fazer, né, utilizar toda a energia, todo o potencial que o universo tem a nos dar, que Deus nos ofereceu, inclusive, e, por exemplo, o fluido universal. Então, a fé traduz-se pela confiança que temos em Deus e nós mesmos, com vista à realização de alguma coisa. A confiança essa que dá certeza de atingir e alcançar o fim colimado. Então, vê, essa confiança parte, primeiro, de que você sabe que é filho de Deus, você tem uma centelha divina, e que você se propôs aqui a fazer o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor, mas eventualmente você vai ter que passar por provas, mesmo que você seja um cristão melhor cristão que existe, você vai passar por provas. Aliás, acho que passa mais ainda. Então, isso ele sabe e nós sabemos, mas ele já nos disse, vocês nunca estarão sozinhos. Então, é dali que nós temos como acessar e como encontrarmos essa ajuda, né? Através do fluido universal, dos pensamentos, co-criando situações de solucionar, ou seja, de tirar a pedra ou a montanha do caminho. Como se conquista a fé? Abrindo nossa mente ou nosso coração ao estudo e vivência do Evangelho. Isso provocará uma reforma íntima verdadeira e progressiva, produzindo a fé robusta. Bom, parece fácil dizer, né? Estudar o Evangelho e vivê-lo. Primeiro que a gente tem que estudar.
Será que a gente faz? O bom era fazer todo dia, né? Um pedacinho, um versículozinho. Sabe que nem aqueles livros de Emmanuel, aquelas quatro livros, pequenininho, bonitinho, que eu acho uma delícia? Você abre assim, aleatoriamente, e tem um versículo. E tem a explicação maravilhosa dele. Então, isso é estudar, mas basta? Não. Você tem que aplicar aquilo que você estudou. Compreender, assimilar, introjetar na sua mente, e por isso no seu coração, o que você entendeu, porque você vai ter que utilizar, porque fé sem ação não é proveitosa. É a mesma coisa que você acender uma luz e colocar debaixo da cama. Você tem que colocar na candeia, no alto, para que todos fiquem iluminados a casa e você possa andar pela casa. Então, é essa o propósito. E isso é que temos que entender, que a fé se robustece justamente em função disso. É assim que se aprende a ter fé. Porque eu sempre questionei como é que a gente tem fé. Ninguém nasce com fé. Aliás, a gente não nasce com uma bula, né? Como é que tem que ser feito? Então, veja bem, é simples, esse é o caminho. Exatamente fazer o quê? Porque a hora que você lê o Evangelho, você está seguindo o modelo que Jesus nos deixou. Então, é isso, é vivenciar, porque ele mesmo viveu, ele fez, ele agiu, ele não só ficou falando, ele agia, ele fazia primeiro, ele dava o exemplo, né? Então, essas foram algumas coisas que eu tirei lá do Evangelho. Mas eu tirei também aqui do Vinha de Luz, num daqueles livrinhos que eu falei, uma mensagem. Fé. Ele fala sobre fé mesmo. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra que fica infrutífera. Isto aqui é interessante, porque ele fala, olha, para que eu preciso utilizar o escudo da fé? É justamente para isso. Quando a gente viver na terceira dimensão, que são os cuidados do mundo, né? Os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, então são o despertamento das paixões, nos sufocam a palavra, fica infrutífera. Então você desvia, você desacredita, você sai das leis naturais. Você começa a sonhar, querer algo, mais além do que é raciocinado. É tipo assim, olha, eu moro numa kitchen, não tenho garagem, não tenho dinheiro que sobrando, mas eu quero, por exemplo, uma BMW. Não tenho onde pôr, não tenho garagem, não tenho. A troca que eu quero uma BMW. Eu não tenho condições de pagar o seguro, não tenho. Então, veja bem, nem o consumo dela. Então, isso é raciocinado? Isso é lógico? Eu posso pedir isso? Não, eu quero ganhar na Mega Sena. Ainda que você jogue, eu quero ganhar porque eu sou especial. Então, você é especial, ele vai te dar os números, vai te inspirar, porque você é especial, vou te privilegiar. Também é contra a lei da natureza. Então, veja bem, a fé raciocinada, ela só vai produzir um efeito que aparentemente, que é o fenômeno, ou então chamado milagre, justamente quando você tiver todo esse consenso alinhado, então você junta essa fé divina para pedir o socorro devido. Então, é uma coisa que nós temos uma grande dificuldade, estou falando por mim, desculpa se falei nós, a grande dificuldade, muitas vezes, no afã do desespero, a gente duvida. Fala, mas será que eu mereço? Será que eu vou conseguir? Será? Mas eu aprendi ao longo da minha vida, em algumas circunstâncias principalmente, que quando a situação se tratava de algo que faria bem
para um pequeno grupo que fosse, para que se cumprisse uma missão divina, pode acreditar, nunca você estará órfão sozinho. Todas as pedras serão tiradas do caminho. Mas sempre tem um contexto. Entenderam a situação? Não é uma coisa pessoal, não é uma coisa interesseira, assim, privilegiada. Há um contexto, inclusive embutido uma missão. Por mais difícil que parecesse, que surgisse o problema, por exemplo, dos que eu enfrentei, então, você. Não, eu sempre. Não, olha, eu sempre tive muita ajuda. Primeira coisa que eu sempre pensei, eu sempre tive muita ajuda. Muita ajuda. Mas você suportou sozinha? Não, contrário. Inclusive ajuda material que vinha, circunstâncias aconteciam. Porque já não estou falando nem de outro tipo de ajuda. Ajuda espiritual, nem há que se falar. Mas é material que nós estamos falando, nos preocupando agora. Por quê? Porque havia todo ali envolvido uma situação que dizia respeito à evolução de almas. As minhas, as que estavam comigo, inclusive aqueles que conviviam e conheciam a história. Então, um pequeno grupo que fosse, ainda que fosse um pequeno grupo, mas ali estava envolvida uma missão divina. Há um interesse maior no Pai, porque Ele quer a felicidade de nós outros. Mas Ele não vai direcionar a felicidade. Estou dizendo entre aspas. Há uma única pessoa inteiramente. Quer dizer que eu não mereço sozinho ter? Merece, mas se de repente ele entender que se ele lhe der um privilégio, é porque esse privilégio que passou por você primeiro vai depois se espalhar, dividir com todos, um bem comum, melhor dizendo, para a humanidade, pode ter certeza que você vai receber este presente. Então, é bem por aí. Eu espero que vocês tenham conseguido entender logicamente, né, como funciona e deixasse o coração de vocês, a mente aberta e o coração receptivo à compreensão de como acessar essa ferramenta maravilhosa, essa ferramenta, mas antes tem que passar pelo crivo do seu raciocínio, porque senão você vai sempre ser facilmente atingido pela dúvida. Espero que vocês tenham assimilado e agradecida por ter sido, né, aqui, portadora dessa conversa. Se eu não conseguir atingir, tudo bem, gente, porque esse é um assunto bastante delicado. Agora estou aberta a dúvidas. Caso vocês tenham alguma coisa a me dizer, eu não sei como é que estiver do lugar, que é nosso. Tá na hora? Tá, né? Não, então tá na hora, eu só vou. Então, pessoal, vamos. Parece que já o nosso tempo já está se esgotando. Vamos. Tá vendo aqui? Você consegue. Isso. Aqui nesses três. Pontinhos lá. Volta. Sim. Eu acho que talvez seja aqui, se tirar esse monte. Abriu? E aqui não, né? Tentar abrir o microfone, sim. Abriram. Oi, pessoal. Mas pelo que eu vi aqui do horário, nós já estamos bastante avançados, então vamos fazer uma oração, até para recebermos a magnetização de nossa água. Aí depois a gente pode conversar. Qualquer dúvida vocês lançam no chat e a gente responde depois na próxima. Pode ser? Porque nós já estamos aqui em cima da hora. Então vamos fazer o encerramento. Senhor, Deus de eterna bondade infinita, agradecemos a oportunidade, querido irmão maior, Mãezinha Santíssima, de estarmos aqui juntos, mais uma vez, estudando, compreendendo as suas leis,
assimilando o seu ensinamento, introjetando todas as ferramentas que nos dão acesso à sua luz, ao seu amor. Gratidão por suas palavras, pelos seus exemplos. E obrigada mais uma vez por termos aqui esse ponto de encontro, este espaço divinamente abençoado, para que juntos unamos as nossas forças e sejamos um segundo a missão que temos a cumprir. Gratidão. E que essa água, toda a nossa água de beber, seja transformada em remédio necessário para a cura de nossos corpos, trazendo-nos a fé, fortalecendo nossa força e nossa coragem, na esperança e na certeza de que nunca estamos sós. Gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigada, pessoal. E aí, vamos... um instantinho. Eu acho... Boa noite. Não, eu vou só virar aqui. Bom, minha gente, boa noite a todos, né? Na hora de me despedir, que eu vou dar boa noite, mas é a primeira vez, nesse momento, é o primeiro momento que eu estou tendo contato direto com vocês. Como a Fran explicou para vocês, nas quintas terças-feiras, quando há a quinta terça-feira do mês, nós recebemos a bênção, nós trabalhadores, de ter um contato direto com os guias da casa. E nesse momento, exatamente nesse momento, é a Fran que está lá recebendo esse atendimento especial dos guias que vieram ter conosco hoje. Então, eu imagino que eu tenha conseguido, eu não conheço bem aqui, eu não lido bem com o programa, mas eu imagino que eu tenha liberado o microfone. Então, a gente vai fazer um encerramento. Aqueles que quiserem liberar o microfone e dizer aquele tchau tradicional, o façam agora, né? A gente agradece demais a presença de vocês e contamos com vocês na próxima terça-feira, tá bom, pessoal? Obrigado de coração. Até a próxima terça. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente. Valeu, valeu. Valeu.